todos os elementos. Certo? Porque memória é uma dimensão fundamental de uma operação de reconhecimento. Só que reconhecimento não é recognição. Reconhecer alguém ou reconhecer algo não é uma operação simples de recognição, como se eu tivesse, então, já a imagem desse algo, a imagem desse alguém, eu fico comparando. Deixa eu ver se ele está aqui ou se ele não está. Eu tenho até então um teteto, eu tenho uma foto do teteto aqui. Deixa eu ver onde está o teteto. Ah, então está aqui. Isso não é um reconhecimento. Reconhecimento é um processo através do qual eu integro no meu campo de existência algo que até então, ou alguém que até então não existia nesse campo. E por isso, o campo muda. Não é só que você integrou mais um novo elemento. O campo muda. Porque se o campo existiu até agora, expulsando aquele que não estava reconhecido, certo? É porque você tinha não foi por acaso. Você tinha uma razão, você tinha uma linha de força, nesse caso, né? Tentando preservar uma certa configuração desse campo. Reconhecer é necessariamente transformar não só aquele que é reconhecido, mas principalmente quem reconhece. Não é por acaso, percebam que coisa interessante. Por exemplo, nós vivemos hoje num horizonte social onde essas questões, por exemplo, vinculadas à visibilidade social de grupos até então completamente invisibilizados, se transforma num ponto importante. Então, bem, muitas leis são feitas, foram feitas na Rússia, elas podem ser feitas no Brasil, para impedir visibilidade de certos grupos, né? Por exemplo, os grupos LGBTQ, né? Então, o problema é muito interessante ver como, do outro lado, se descreve tais ações, né? Porque, normalmente, as ações são feitas mais ou menos assim. Não tenho nada contra essas pessoas. Contra essas pessoas. Já é uma coisa engraçada. Não tenho nada contra essas pessoas, né? Mas, assim, eu só não quero ficar vendo que eles ficam expondo isso para todo mundo. Normalmente aí aparece a criança. Do nada a criança aparece, né? Então, o sujeito nunca viu uma criança, na verdade detesta a criança, mas aí, é porque as crianças. Fala, pô, mas você deve ser um pai fantástico também, vou falar assim, né? Então, porque a gente tem que preservar as crianças, claro, as crianças. Então tá, mas o que é interessante dentro dessa discussão é que o problema, no fundo, a proposição é mais ou menos o seguinte: tudo bem que haja pessoas assim, mas, pelo amor de Deus, que vocês não existam. Ou seja, que vocês não sejam visíveis. Porque o que não é visível não existe. Entendeu? Porque o que não tem visibilidade não tem existência. E por que o que não tem visibilidade não tem existência? Porque ter visibilidade é me afetar. É entrar no meu campo de afecção. É entrar no meu campo de percepção. Ou seja, e tudo que eu não quero é ser afetado por certos corpos, entendeu? Porque ser afetado é um modo relacional de ser. E como um modo relacional de ser, ele implica uma transformação contínua. Eu não continuo o mesmo depois de ser afetado pelo outro, né? Eu entro num processo, né? Então, é claro, qual que é a questão fundamental? Eu não quero entrar nesse processo. E para isso, nem que eu tenha que jogar você à inexistência, nem que eu tenha que jogar você na vala da invisibilidade absoluta. Então, qual que é a relação dessa questão com a nossa? Você percebe? Este processo de reflexão não pode se dar. Esse processo de reconhecimento, reflexão, não no sentido simplesmente de eu projetar alguma coisa, como se eu estivesse falando de uma reflexão do ponto de vista físico, né? Eu reflito, a luz se reflete no espelho, mas essa reflexão como esse movimento onde você vai em direção ao outro, o outro resiste ao seu conceito inicial, seu conceito se retifica a partir da resistência do outro. É esse movimento que precisa ser paralisado. Uma experiência que retifica as posições iniciais de todos. Isto é a memória, em última instância.